E aí pessoal, olha quem está aqui de novo, eu mesmo, Pastor Raul. Estou aqui para trazer para vocês um review que é um dos mais esperados do canal e que eu estou prometendo há um bom tempo para fazer, mas como se trata de uma obra bem complexa, de uma obra ímpar, demorou um pouco para eu poder devorar essa obra, para eu poder conhecer essa obra a fundo para mostrar para vocês. É mesmo, eu estou falando da teologia sistemática do Alan Miat e do Franklin Ferreira. Essa obra única que apresenta a teologia sistemática para a gente de uma maneira muito especial, porque ela traz um viés apologético muito grande. Então ela compara as doutrinas cristãs com doutrinas de seitas, vários tipos de teologia, teologia conservadora, teologia liberal, ou seja, ela apresenta para a gente um escopo muito interessante, um escopo muito completo da teologia, e sempre com esse viés apologético, de defesa da fé, comparando a fé cristã com outras religiões, com outras crenças, com seitas. Então, é uma obra única nesse ponto, é uma teologia sistemática que não pode faltar na tua biblioteca. Então vamos parar de conversa fiada e vamos dar uma olhada no conteúdo dessa maravilha, vamos dar uma olhada no que essa maravilha traz pra gente. Bom, pessoal, aqui estamos com a nossa teologia sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Miat. Teologia sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Pessoal, já falei na abertura, né, que eu babo nessa teologia. Teologia sistemática, aqui a folha de rosto, a ficha catalográfica, os dados da publicação, aqui uma dedicatória que eles fizeram para as esposas, e não faz para ver. Aqui a Trindade, uma oração puritana. Aqui nós chegamos a uma parte que nós vamos passar um tempo, pessoal. É o sumário dessa obra. Nós temos a parte 1, Introdução ao estudo da teologia cristã, a construção da cosmovisão cristã, a metodologia teológica, Doutrina da Revelação de Deus é a parte 2, capítulo 3 e 4, Revelação Geral e a Palavra de Deus. A doutrina de Deus, a Trindade Santa, os atributos de Deus, Deus Pai, a criação, providência de Deus, anjos e demônios. Parte 4, a doutrina da humanidade e do pecado. Capítulo 11, o ser humano. Capítulo 12, a doutrina do pecado. Parte 5, a doutrina da pessoa e obra de Cristo. Capítulo 13, a pessoa de Jesus Cristo. 14, a obra de Cristo no estado de humilhação. 15, a expiação. 16, a ressurreição de Jesus Cristo. Parte 6, doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo. 17, a pessoa do Espírito Santo. 18, a união com Cristo e a doutrina da eleição. 19, o início da vida cristã. 20, a vida cristã, a obra do Espírito Santo na santificação e na perseverança. Parte 7, a doutrina da igreja, a comunhão cristã, no capítulo 21. Parte 8, a doutrina das últimas coisas, o reino de Deus, a morte e a eternidade, a volta de Cristo e o milênio, bibliografia geral e índice dos textos bíblicos. Aqui um texto de agradecimento, lista de abreviaturas, apresentações, prefácio, introdução de ninguém menos do que Russell Shedd. Tá, o cara é o Franklin, né, pessoal? A confessionalidade, método, contexto. Aí nós entramos na parte 1. Introdução ao estudo da teologia cristã. A doutrina e a cosmovisão cristã. O que significa cosmovisão? A estrutura de uma cosmovisão. Provas da verdade, os elementos da cosmovisão. Cosmovisões básicas, 3 paradigmas fundamentais do pensamento humano. É aqui que a gente começa a ter uma noção do que essa obra representa. Aqui ela compara, olha, 10 perguntas principais da vida, compara o ateísmo, o panteísmo e o teísmo. A gente vê o caráter apologético, pressuposições, o credo e a cosmovisão cristã. Comparação entre apologética tradicional e pressuposicional. Credo dos apóstolos como pressuposto cristão. Credo apostólico, pressupostos cristãos, influência sobre a leitura da Bíblia, teologia sistemática. Olha só, teologia sistemática, contexto bíblico, contexto histórico, contexto atual, definições de teologia sistemática. Pessoal, essa obra é maravilhosa, por isso que eu recomendo demais vocês. Importância da teologia sistemática. No final de cada capítulo você tem uma bibliografia para estudar mais.
gráficos, essa obra tem bastante gráfico, analogia, olha aqui, ó, comparativo entre João Calvino e Calbart, cita até Karl Marx, por mais ridículo que ele possa ser, metodologia integrativa, assim trabalharemos segundo os seguintes 6 etapas. Pessoal, esse livro é a doutrina da revelação de Deus, revelação geral, cristianismo primitivo, escolasticismo da teologia, olha, pontos de vista sobre o destino dos não evangelizados. Pessoal, olha, e detalhe, vamos dar uma olhada aqui que nós temos exemplo também nas dissertações. Olha, aqui nós temos a comparação com a nossa tampinha de caneta, para vocês verem o tamanho da letra. É um tamanho de letra médio, não é um tamanho de letra grande. Você vai encontrar muitas notas de rodapé, uma letra serifada e as margens são margens pequenas, o que conota que nós temos muito conteúdo mesmo nessa obra. Palavra de Deus, estudo histórico comparativo, as religiões não cristãs, animismo e espiritismo. Olha só as comparações que ele faz. O islamismo, as seitas. A Igreja Antiga reconhece o Novo Testamento, 100 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, 250, 300, 400. A Igreja Católica Romana, os reformadores e a tradição evangélica, ceticismo iluminista e o liberalismo moderno, existência e neo-ortodoxia, a doutrina de Deus, Trindade Santa, concílios eclesiásticos, afirmações cristãs primitivas, João Calvino e Calbart de novo, estudo bíblico, estudo sistemático, os atributos de Deus, definição do problema. Aqui, ó, panteísmo, animismo e espiritismo de novo, liberalismo teológico, islamismo, Deus Pai, reino da criação, criaturas do reino. Pessoal, é uma obra que, olha, maravilhosa. Ó, várias notas de rodapé, ou seja, muita citação, tudo baseado em muita pesquisa, em muito estudo. A gente não está falando aqui de um neopentecostal aí que faz uma coisa comercial. A gente está falando de um estudioso das Sagradas Escrituras, um estudioso extremamente responsável. Olha, estudo apologético, indeterminismo, soberania de Deus e a responsabilidade humana, os milagres e a providência, a doutrina da humanidade do pecado, panteísmo, mormonismo, história da igreja. Isso que é o interessante. Ele compara tudo com o cristianismo. Então ele vai pegar todas as seitas, todas as heresias e compara com o cristianismo. Então é uma coisa muito boa. Comparativos de hebraico, grego e português e a ideia que o termo passa. Doutrina da pessoa de Cristo. Olha só, aqui ó, outra tabela. Tem muitas tabelas, diagramas, aceitas. Estudo apologético, as religiões e filosofias. Doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo. Olha, todos os capítulos têm bibliografia e no final a obra ainda tem uma extensa bibliografia. Antigo Testamento, estudo bíblico. Pelagianismo, fala sobre o pelagianismo aqui, que é uma coisa que hoje, semi-pelagianismo, agostinianismo. Vocês pensaram que era só arminianismo e calvinismo, né? Ó, agostinianismo, pelagianismo, semi-pelagianismo, tem arminianismo, tem calvinismo, catolicismo romano, a reforma. Mesmo não pretendendo apresentar uma ordem rigorosa definitiva, Calvino trata do assunto em suas institutos da seguinte forma: união mística, fé, arrependimento, reconciliação, regeneração, justificação e santificação. Essa sequência foi elaborada especialmente por outros teólogos reformados. No quadro abaixo podemos ver como a Ordo Salutis foi afirmada por alguns teólogos dessa tradição. Então, o ROD, vocação, regeneração, fé, justificação, santificação. ROD, vocação eficaz, regeneração, fé, união mística, arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos. Strong, eleição, vocação, união com Cristo, regeneração, conversão, arrependimento e fé, justificação, santificação, perseverança. Herman Bavinck, vocação cristã e regeneração, fé e arrependimento, justificação e glorificação. Louis Berkhoff, união mística, regeneração e vocação eficaz, conversão, arrependimento e fé, justificação, santificação, perseverança dos santos. John Murray, vocação, regeneração, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança, glorificação. Aí fala que
Confissão de Fé de Westminster prega, da Ordo Salutis, nossa união com Cristo, fala aqui eleição, trata do que a Confissão de Fé Batista diz sobre o assunto. Calvinismo supralapsariano, positivo, visão simétrica, destinação simultânea, Deus opera incredulidade nos corações dos reprovados. Estudo apologético. Ou seja, você tem a definição do termo, depois você tem o estudo apologético. Religiões não cristãs e seitas, teologia liberal, arminianismo, eleição e a evangelização, biografia de aprofundamento, início da vida cristã. Olha só, reação monástica, espiritualidade na igreja antiga e medieval, a reação monástica. O pentecostalismo, trata do pentecostalismo. A doutrina da igreja, a comunhão cristã, as marcas da igreja verdadeira, as ordenanças. Olha, eu estou passando bastante material por vez, tá, pessoal? Doutrina das últimas coisas, o reino de Jesus Cristo. A, casamento e família. B, aliança da graça. Escola cristã, extensão da família, é o C. O D, igreja no Novo Testamento, continuação da comunidade de Israel do Antigo Testamento, é o D. Estado relacionado a todas as áreas, é o E. F, outras esferas do reino, trabalho, negócio, política e artes. Reino de Deus no futuro, ainda não, do Scatton, é o G. Mais bibliografia, a volta de Cristo e o milênio, as seitas, pós-milenismo, dispensacionalismo progressivo, teologia da nova aliança, apêndice sistemas teológicos evangélicos comparados, dispensacionalismo progressivo, teologia do pacto, teologia da nova aliança. Então, pessoal, olha, uma comparação, ou seja, é uma obra, pessoal, que... Olhem a biografia geral, pessoal. Índice dos textos bíblicos citados na obra. E aí nós temos a contracapa. Bom, pessoal, essa aqui foi a Teologia Sistemática do Alan Miat, do Franklin Ferreira. Espero que vocês tenham gostado desse review. Recomendo demais. Posso dizer que é uma obra acadêmica que vai te ensinar muito sobre a palavra de Deus. Não sobre a teologia sistemática, te dando um viés apologético para a coisa, onde você vai ter comparação com seitas, onde você vai ter comparação com várias outras religiões, e que vai mostrar para você como o cristianismo é superior e soberano sobre todas essas religiões. Como o cristianismo é suficiente, seria o termo apropriado. Então, recomendo para vocês Teologia Sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual, da editora Vida Nova, de autorias de Franklin Ferreira e do Alan Miat. Recomendo demais para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, vem participar da nossa comunidade, vem fazer parte do Nascido de Novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você vai ser avisado de todos os novos vídeos do canal. E lógico, compartilhe esse vídeo porque alguém pode estar em dúvida de um bom material de teologia sistemática e apologético. Amém? Então, fiquem com Deus, até a semana que vem.